Em muitos vilarejos, o medo da quaresma era alimentado não apenas por lendas, mas por relatos reais, ou ao menos, era assim que os moradores juravam. Na pequena comunidade de São Miguel das Almas, perdida entre serras e matas fechadas, há uma história que atravessa gerações. Em uma noite de sexta-feira, durante uma vigília, um jovem chamado Elias desapareceu. Saíra para buscar lenha e jamais voltou. O mais estranho? Ninguém ouviu gritos, tampouco encontrou rastros. A mata estava silenciosa, mas ao longe, ouviam-se tambores abafados, como uma procissão fantasma atravessando as colinas. Reconstituição com um jovem entrando na mata escura e vultos passando rapidamente entre as árvores, quase imperceptíveis. Elias não foi o único. Em outra vila, conhecida como Santa Luzia dos Campos, durante as orações noturnas, moradores começaram a relatar sons vindo da mata, vozes que sussurravam seus nomes, risadas distantes e passos apressados no matagal, sem que houvesse viva alma por perto. Algumas famílias juram ter visto figuras sem rosto, cobertas por mantos negros, caminhando na beira da floresta. O sino da igreja tocou sozinho naquela noite, sem ninguém no campanário. Descanso, voltavam nesses dias para alertar os vivos. O certo é que, até hoje, essas histórias não apenas sobrevivem, mas moldam o comportamento de quem vive nessas regiões. Gente que evita as vigílias ao ar livre ou que jamais ousaria entrar na mata após o pôr do sol. Corte rápido para uma trilha abandonada à noite, enquanto sussurros e batidas de tambores ecoam, encerrando com uma sombra cruzando rapidamente o caminho. O que essas pessoas viram? Alucinação? Sugestão coletiva? Ou existe algo muito mais profundo e sombrio nesses relatos? Imagens de manuscritos antigos sendo folheados à luz de uma lamparina. Ilustrações de criaturas sombrias e figuras encapuzadas aparecem em velhas páginas amareladas. No silêncio das noites de vigília, entre rezas e promessas, nasceu um folclore sombrio, hoje quase esquecido. Lendas que ecoavam nos corredores das igrejas e nas mesas das cozinhas simples. Uma das mais temidas era a do O Cavaleiro Sem Rosto, uma entidade que vagava pelos campos durante a quaresma, em busca de almas desatentas. Diziam que quem cruzasse com ele teria o destino selado, ou desaparecia sem deixar rastros, ou passava a vagar eternamente ao lado dele, sem rosto, sem nome, sem paz. Reconstituição sombria de uma figura montada a cavalo, encapuzada, com o rosto oculto pela escuridão, avançando lentamente por uma estrada de terra. Outra lenda esquecida era da procissão das almas, um cortejo silencioso de figuras encapuzadas, segurando velas que não emitiam luz. Quem visse essa procissão deveria se esconder ou deitar no chão e rezar, sem jamais levantar o olhar, sob risco de ser levado junto para o além. Os antigos acreditavam que essas almas eram penitentes, que vagavam durante a quaresma em busca de redenção ou vingança. Atmosfera onírica de uma floresta tomada por neblina, onde vultos carregando velas passam em fila indiana, enquanto as chamas permanecem apagadas. E havia também a história da noiva de branco, uma mulher pálida que rondava os arredores das igrejas. Sempre vestida com um véu translúcido, ela era vista na noite da vigília maior. Dizem que sua aparição precedia desgraças e tragédias. Alguns mais ousados afirmam ter ouvido seus lamentos entre as árvores e, ao tentar se aproximar, encontraram apenas o vazio e um forte cheiro de incenso queimado. Uma figura feminina vestida de branco aparece ao longe em meio à neblina, desaparecendo assim que a câmera tenta se aproximar. Essas lendas, hoje abafadas pelo tempo, ainda sobrevivem em relatos isolados, mantidas vivas por anciões e contadores de histórias. Elas serviam como alerta e como proteção, e uma forma de manter as pessoas unidas e cautelosas durante as noites mais sombrias da quaresma. Close em crucifixos antigos pendurados nas paredes de uma capela rústica. As velas ao redor tremulam, criando sombras que dançam sobre as imagens sacras. Nas noites de vigília da quaresma, o medo não se enfrentava com gritos ou fuga. Os símbolos religiosos eram as únicas armas contra o invisível. Crucifixos eram fixados nas portas, ramos bentos eram pendurados em cada canto da casa, e velas eram mantidas acesas durante toda a noite. O sinal da cruz era feito em silêncio cada vez que um ruído estranho surgia do lado de fora.
As famílias rezavam juntas, e as igrejas se tornavam refúgios iluminados, afastando, ao menos por algumas horas, as presenças que espreitavam do lado de fora. Dramatização de uma família reunida em oração em volta da mesa, enquanto pela janela vê-se a silhueta de algo se movendo ao longe na mata. Havia relatos de que objetos religiosos brilhavam com mais intensidade durante as manifestações. Crucifixos que pareciam emanar calor, terços que aqueciam nas mãos dos fiéis e velas que resistiam ao vento, mesmo nas madrugadas mais frias. Mas, ao mesmo tempo, existiam histórias de símbolos que falhavam, de imagens sacras que caíam sozinhas no chão ou velas que, inexplicavelmente, apagavam-se diante de uma presença indesejada. Uma vela apagando sozinha enquanto uma sombra passa furtiva atrás de uma janela embaçada. Nessas comunidades, acreditava-se que a fé era a verdadeira barreira entre os vivos e as forças que rondavam durante a Quaresma. Mas essa fé era constantemente testada. Alguns padres, temendo o que poderiam encontrar, estendiam as vigílias até altas horas da madrugada, pedindo que ninguém saísse da igreja até o romper da aurora. A palavra de Deus, lida em voz alta, era o escudo final. Visual de um padre segurando uma Bíblia aberta, enquanto a câmera revela a porta da igreja sendo lentamente empurrada pelo vento, revelando a escuridão total do lado de fora. Entre preces e rezas, as pessoas resistiam. Cada símbolo carregava uma esperança e um medo, esperança de proteção e medo do momento em que a fé pudesse não ser o suficiente para conter o que espreitava nas sombras. Imagens de uma vila moderna ao cair da noite, com luzes de rua iluminando as ruas tranquilas. A câmera passa por algumas casas vazias e lentamente se aproxima de uma igreja antiga no centro da cidade. Hoje, essas histórias, essas lendas de uma Quaresma sombria, parecem distantes, quase como um pesadelo de um passado esquecido. As vilas se modernizaram, as igrejas perderam a força de antes, e as tradições antigas se diluíram nas rotinas rápidas do mundo atual. No entanto, o peso dessas histórias ainda carrega um significado profundo. Elas falam sobre o medo do desconhecido, sobre a fragilidade da vida humana diante daquilo que não podemos controlar ou compreender. E, talvez, sobre o medo de que nossas crenças, por mais fortes que sejam, possam um dia ser desafiadas por forças que não podemos ver. Câmera focando em um terço abandonado no chão de uma igreja vazia, com a luz de uma vela tremeluzindo ao fundo. A Quaresma já não traz o mesmo clima de tensão que trazia há séculos, mas nas noites mais escuras, ainda podemos sentir o resquício dessas lendas. Que, em qualquer noite, algo pode cruzar o limiar entre os vivos e os mortos? O vento sopra novamente, fazendo as folhas secas dançarem pela estrada deserta, enquanto a câmera se afasta lentamente de uma velha casa, desaparecendo na escuridão. Essas lendas, embora distantes, permanecem com a gente, relembrando-nos que, por mais que o tempo passe, a memória das noites sombrias e aterradoras da Quaresma nunca se apaga completamente. Fim.